por pesquisa eleitoral. O levantamento da Genial Quest, que foi divulgado hoje, traz cenários da disputa ao governo de Minas Gerais. Apesar de posição indefinida para não ser, tá? Mais para não ser do que ser candidato. Acho que a gente pode dizer 80% de chance que o senador Cleitinho não vai ser candidato ao governo de Minas Gerais, até mais. Crava. Bom, eu tô me arriscando aqui, eu já tô dando como certo já que ele não vai. 90% de que ele não vai ser candidato. Ainda assim, ele lidera as intenções de voto. 35%, Cleitinho Azevedo, Republicanos. Alexandre Calil, do PDT, 12%. Patrus Anania, do PT, 10%. Matheus Simões, do PSD, 6%. Gabriel Azevedo, do MDB, 4%. Essa pesquisa, como foi feita com um eleitorado menor e mais focado, Tainá, o índice a margem de erro é um pouco maior, são de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, nós temos o Ben Mendes e o Flávio Roscoe, que registraram 2% cada um. Depois temos a Maria da Consolação com 1% e o Jarbas Soares Júnior, que não pontuou. Rafael Duda e Túlio Lopes também não pontuaram. 13% votariam em branco, nulo ou não votariam. E outros 15% estão indecisos. E o Cleitinho, que diz que vai, mas não foi, aparece também à frente do Calil no eventual segundo turno entre os dois. Olha só, se a gente for para abril, na última pesquisa, ele estava com 48% de votos, o senador Cleitinho, agora em julho caiu para 44%. O Alexandre Calil, que tinha 26%, subiu um pouco para 29%, ainda assim, numa distância considerável. Bastante. Brancos, nulos não vão votar, de 18% para 12%, e os indecisos sobem, de 8% para 15%. Vamos para outro cenário? Ela analisou a aprovação do governo de Romeu Zema. Vamos aos números. Era 52% de aprovação em abril, continuou com 52%. Nada mudou. Desaprova 41%, 41%. Não sabe ou não respondeu, 6%, 7%. Por que não mudou? Porque é que ele deixa o governo, né? Uhum. Então, assim, a partir do que aconteceu depois, não é ele, né? É o Matheus Simões, enfim. Por isso que a aprovação é alta, se a gente for comparar aprovações de governo é alta. O que acontece de interessante lá em Minas Gerais é que quase sempre quando a gente tem um governador popular, ele consegue fazer seu sucessor. Nesse caso, a gente tem visto que o Matheus Simões está muito ruim nas pesquisas eleitorais, não tem aparecido direito. Agora, Tainá, também tem um processo do trabalho da máquina, né? A máquina estadual ainda não trabalhou diretamente para o Matheus Simões. Quando a população mineira eventualmente começar, olha, esse Matheus Simões é o candidato do Zema, eu gosto do Zema, talvez isso possa ajudá-lo. É o que se espera também no Paraná, porque o Ratinho Júnior tem um outro candidato que não é o Sérgio Moro. Então, quando a máquina começar a vincular o candidato do Ratinho Júnior a exatamente o trabalho do candidato que foi apontado por ele, esses números mudam. Marília Campos, do PT, aparece em intenções de voto para o Senado na frente com 18%. Aécio Neves vem na sequência com 16%, então tem aqui um empate. E tem o Carlos Viana, do PSD, com 11% em terceiro lugar. Mais abaixo, Marcelo Aro, do PP, com 10%. Domingos Sávio, que é do PL, com 9%. Vamos para a próxima? Por isso que a Marília não queria deixar essa disputa. Entregar, né, a possibilidade de vitória para o governo que provavelmente não vai levar o PT. O Eros Biondini, do PL, aparece com 8%, então os dois do PL juntos ali no final. Áurea Carolina, do PSOL, com 3%. Euclides Petersen, do Republicanos, com 1%. E o Jarbas Soares, do PSB, com 1%. Aí tem ainda Maria Lúcia Cardoso, com 1%, ela do MDB. Vanessa Portugal, do PSTU, não marcou nada. Branco nulo não vai votar, são 12%. Indecisos, 10%. Importante lembrar, Marcelo Aro está aqui para o Senado Federal, mas provavelmente... Pode ir para o governo. Ele pode ser candidato ao governo com apoio de republicanos, PL, e pode ser o candidato do palanque de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. A pesquisa Genial Quest ouviu 1.482 eleitores mineiros entre os dias 22 e 26 de julho. Margem de erro, Tainá, como eu disse, é um pouco mais alta, 3 pontos percentuais, porque você foca em um público menor dentro de um estado, então a margem de erro precisa ser maior. Para mais, para menos, claro, com nível de confiança de 95%,
O levantamento foi contratado pelo Banco Genial e está, como prevê a legislação eleitoral, registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Isabel Mega está entrando aqui conosco, trazendo, Isabel, um pouco da sua leitura sobre essas pesquisas, né? Apesar do desempenho nas pesquisas favorecer o senador Cleitinho, ele ainda continua sem dizer se vai ou se não vai. Embora o entorno já esteja se preparando ali para o plano B, para o plano C, dando como favas contadas a desistência do Cleitinho, né? Ele está com futuro indefinido em relação a essa candidatura ao governo de Minas, a gente vem contando isso para vocês. Agora a Isabel vai trazer um panorama, Isabel, do que pode acontecer, até mesmo do PL abrir mão da cabeça de chapa. Vou pedir para os meninos, se puderem colocar aquela primeira tela, só para a gente ter uma visão aqui com os nomes dos candidatos, gente, se for possível, para eu ir pincelando algumas pontuações a respeito de cada um. Mas para já tratar do elemento Cleitinho, né? Ele ainda é considerado na pesquisa, ele larga na frente, muita gente aposta que se Cleitinho de fato fosse para a eleição, ele estava com a vitória dada. Essa pesquisa ajuda a gente a entender, 35% aqui no telão. Mas qual que é, a preço de hoje, a configuração no cenário de Minas Gerais? De que Cleitinho não vai. Ele não foi na convenção do Republicanos lá em Minas no último sábado e na véspera a gente já trouxe a informação de que o próprio partido dele já trabalhava com um plano B, que é Marcelo Aro, que não tem o nome testado aqui porque é uma articulação mais recente, para vocês entenderem. Por que Marcelo Aro é importante? Principalmente para a gente pensar aqui em Matheus Simões, que é o atual governador, seria o sucessor natural de Romeu Zema, mas Matheus era vice e Marcelo Aro era secretário do mesmo governo. Então você vão disputar secretário e vice. Caso a candidatura de Marcelo Aro realmente decole, e isso é muito ruim para o Matheus Simões, porque ele não está conseguindo decolar a candidatura, mesmo com o poder da máquina. Olha só como ele fica atrás de outros nomes da esquerda, como o Alexandre Calil e o Patrus Ananias, que também tem um primeiro teste agora oficializado com o nome à disputa pelo PT. Então, o que a gente traz de apuração aqui, por exemplo, de Matheus Simões? Falta Zema entrar. Zema foi governador por 2 vezes, mas ele ainda não entrou na campanha de Matheus Simões, ele ainda não viajou pelo estado de Minas Gerais com o Matheus Simões. E eles apostam muito nisso como um elemento para dar uma engatilhada, uma acelerada nesses patamares de intenção de voto de Matheus Simões. Mas talvez tenham que enfrentar um cenário de divisão, porque fica essa incerteza. Não se esperava que isso fosse acontecer, né? Não, isso surpreendeu o próprio Zema. Há relatos de que houve uma decepção, isso é repassado por aliados do ex-governador de Minas Gerais, hoje candidato à presidência da República, com essa articulação que poderia colocar o ex-secretário dele, Marcelo Aro, frente ao Matheus Simões. Então, essa é uma questão para a direita resolver. Ao mesmo tempo... Só um minuto, Bel. Agora tem uma dificuldade de tração do próprio candidato aqui também, que era vice. Também. Já podia estar pontuando melhor, né? Sendo ele o candidato da máquina, o candidato do governador, do cara que tem um nome nacionalizado hoje, que é o Romeu Zema. Sim, o Zema está mais focado numa candidatura nacional, em palanques em outros estados, em fazer bancada para o Senado e para a Câmara. A gente sabe que a candidatura dele tem muito mais preocupação com isso do que com a candidatura presidencial em si, mas tem o próprio candidato, que parece que não caiu no gosto do eleitor. Não empolga o eleitorado, tem um perfil muito diferente do jeito de ser do próprio Zema, e isso ajuda a explicar um pouco do ponto de vista comportamental por que não está decolando. E também porque tem Cleitinho, né? Esse cenário ainda cogita Cleitinho. Então, Cleitinho... Quando ele não disser abertamente que ele não vai, o nome dele vai continuar sendo testado. Até dia 15, né? Porque agora o prazo está acabando também para o registro das candidaturas. Tem isso. E aí o Gabriel Azevedo é outro que fica esperando essa definição de cenários. Estava tentando compor ali com Marília Campos, com o PSB de Jarbas. Não deu certo. Também mantém a intenção dele de disputar. E aí, olhando um pouco para a esquerda, PDT, como é que eles veem o cenário lá em Minas Gerais? Para eles é mais vantajoso irem sozinhos
do que se aliarem ao PT. Então, muito provavelmente, a preço de hoje, eu falo isso porque a gente sabe que a política, os partidos conversam todos entre si, e quando eles querem do nada brota alguma candidatura ou alguma aliança, a preço de hoje, Calil é candidato. E Patrus Ananias vem tentando recuperar um pouco aquela memória, principalmente do eleitorado belo-horizontino, porque foi prefeito de BH 30 anos atrás, divide um pouco esse patamar também com Alexandre Calil, mas até que pontuou bem, se vocês forem entender aqui o cenário, até que pontuou bem, considerando que também não foi a alternativa A do presidente Lula, muito distante de ser plano A, B ou C. Era isso que o PT queria. Né, era despontar ali num cenário confortável na primeira pesquisa, 10 pontos percentuais é considerado um cenário ok para o PT, para um cara que tem um recall de 30 anos atrás, né? Foi prefeito lá na década de 90, né? Hoje é deputado federal, claro, tem entrada em muitos municípios, mas faz muito tempo já, 10% é uma coisa considerável. Agora, a dúvida é, e os 35%? Do Cleitinho se ele não for candidato? Não é necessariamente uma transfusão para o candidato apoiado pelo PL ou para o candidato do PL que nem aqui aparece, né, Bel? Está lá na outra página, o Roscal e tem outro Vittorio Medioli também que estão entre os nomes cogitados. Então a disputa toda está por esses 35% do Cleitinho, que pode ajudar todo mundo aqui. Pode ser algo decisivo para esses que estão muito abaixo dele, mas todos os outros muito próximos, né? O Calil, o Ananias, o Simões, até mesmo o Azevedo que está lá embaixo. Vamos ver como é que esse voto do Cleitinho se divide, que tem um pouco do voto bolsonarista, tem muito do voto bolsonarista, aliás, pelo discurso, mas tem também o voto da direita, da identidade, daquele eleitor que se identifica com o Cleitinho, que pode não querer votar em ninguém daqui. Porque ele tem essa figura, né, muito... E só para fechar... De uma identidade muito própria. Porque me lembra isso que você falou, teve muita gente nas últimas eleições em Minas que votou em Zema para governador, mas votou em Lula na última eleição, por exemplo. Então, isso mostra que o eleitor se divide ali. Não necessariamente ele vai se identificar na caixinha da esquerda ou na caixinha da direita. Por isso que a gente o mesmo eleitor pode ter votado em Zema e também em Lula, que são, enfim, opostos nos espectros políticos. Vamos olhar para